Olá pessoal, tudo bem? Hoje resolveremos duas questões sobre controle de constitucionalidade extraídas de concursos da Magistratura do Estado do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro. Como era de se esperar, as questões abordaram controle de constitucionalidade a partir de um olhar também jurisprudencial. Vamos então analisar essas questões e entender este assunto que sim, pode aparecer na sua prova. Antes, peço uma gentileza, se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer, canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Bom, a primeira questão que eu vou analisar é de 2020 e foi cobrada no concurso de juiz do TJ do Mato Grosso do Sul. A Constituição Federal estabelece que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF dela decorrente, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. A esse propósito, considerada a regulamentação da matéria à luz da jurisprudência da respectiva corte, em sede de medida liminar, pode ser determinada a suspensão dos efeitos de decisões judiciais relacionados com a matéria objeto da DPF, admitida a relativização dos decorrentes de coisa julgada por decisão de maioria qualificada do Supremo Tribunal Federal diante de circunstâncias de excepcional interesse social. B. Admite-se o ingresso de amici curiae na DPF pela aplicação, por analogia, do estabelecido em lei relativamente à ação direta de inconstitucionalidade, desde que demonstradas a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. C. Considerado seu caráter subsidiário, não pode a DPF ser conhecida como ação direta de inconstitucionalidade, acaso manejada em hipótese de cabimento desta, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade entre ações de controle concentrado. Não se admite a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em sede de ADPF por ausência de previsão legal, diferentemente do que ocorre em relação às ações diretas de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade. E por fim, letra E, as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da fazenda pública, a exemplo da exigência de intimação pessoal dos entes públicos para início da contagem de prazos, são aplicáveis no âmbito da ADPF, embora não o sejam nos demais processos de controle concentrado por sua natureza objetiva. Olha, das duas questões que vamos responder hoje, essa daqui até é a mais tranquila, me pareceu, tá? Não estou dizendo que ela é fácil, só que a outra é um pouco mais complexa. E em termos de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a gente pode lembrar que sim, em sede de medida liminar, pode ser determinada a suspensão dos efeitos de decisões judiciais relacionados com a matéria objeto da DPF, mas não é admitida a relativização dos decorrentes de coisa julgada. Então, quer dizer, se no julgamento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal determina a suspensão de processos, a suspensão de decisões judiciais, isso é admitido? Claro, com certeza é, mas não pode a liminar, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, atingir, desconstituir efeitos de decisões judiciais transitadas em julgado, porque aí tem uma coisa também, né, em jogo chamada segurança jurídica, transitou em julgado, transitou em julgado. Antônio, mas se transitou em julgado uma decisão de um processo qualquer em sentido contrário a uma decisão posteriormente dada em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quer dizer, você perdeu um determinado processo e mais tarde o Supremo Tribunal Federal, em arguição de descumprimento de preceito fundamental, acabou declarando a inconstitucionalidade do dispositivo que, no seu caso, foi reconhecido como constitucional. O que você pode fazer? Aí tem aquela hipótese de ação rescisória, né, que você pode sim manejar, dada a formação de uma coisa julgada materialmente inconstitucional. Letra B. Admite-se o ingresso de amici curiae na DPF pela aplicação por analogia do estabelecido em lei relativamente à ADI, desde que demonstrada a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. É verdade, quando você vai olhar a Lei 9882 de 99, você percebe que não há previsão sobre amicus curiae
na ADPF, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que cabe sim amicus curiae. Amicus curiae é o plural de amicus curiae, né? Pode então o amigo da corte entrar no julgamento da ADPF desde que demonstrada a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. Letra B é verdadeira. Mas por que as outras também estão erradas, né? Letra C. Considerado seu caráter subsidiário, não pode a ADPF ser conhecida como uma ADI, caso manejada em hipótese de cabimento desta. Pode sim. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a fungibilidade nessa perspectiva. E, inclusive, eu sou meio que um crítico da existência de ADI e ADPF, né? Porque ambas as ações são ajuizadas no mesmo tribunal, pelos mesmos legitimados, uma para atacar isso aqui e outra para atacar aquilo ali. Para mim, tinha que revogar tudo isso e fazer uma única ação para verificação da compatibilidade de atos normativos com a Constituição. Mas que seja. Letra D. Está errada por quê? Não se admite a modulação dos efeitos da declaração em sede de ADPF? Claro que se admite. E se admite nas mesmas condições da modulação dos efeitos na ADI, né? Decisão de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. E olha, queria chamar a sua atenção para uma coisa que bastante gente erra. A modulação de efeitos não é admitida apenas na perspectiva temporal. Qualquer efeito da ação direta de inconstitucionalidade, ou mesmo da ADPF, pode ser alterado. O Supremo Tribunal Federal, então, ele pode decidir numa ADI ou numa ADPF sem efeito vinculante. Perceba, e não é só mudar o ex tunc para o nunc, ele pode retirar o efeito vinculante, ele pode até mesmo decidir com efeito inter partes. Por quê? Porque a modulação não se restringe ao aspecto temporal, muito embora a maior parte das modulações seja justamente no aspecto temporal. E as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da fazenda pública, a exemplo de exigência de intimação pessoal dos entes públicos para início de contagem de prazo, são aplicáveis no âmbito da DPF? Não são aplicáveis. Até para facilitar, aquelas regras sobre prazo em dobro, por exemplo, não se aplicam no julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, falando numa perspectiva ampla, o que envolveria também a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas vantagens processuais, então, para processos ali ajuizados com base no CPC, para resguardar o direito material de uma determinada parte numa situação concreta, não se aplicam à jurisdição constitucional, beleza? Cuidado, então. Então, gabarito letra B, dessa que foi uma prova cobrada em 2020 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Agora, vamos para outra, né? 2019, VUNESP, TJ do Rio de Janeiro. Assinale a alternativa correta no que se refere aos efeitos da decisão judicial no controle abstrato de constitucionalidade. A. A impugnação judicial a respeito da inconstitucionalidade da norma ou do ato impugnado, por se constituir na causa de pedir da ação judicial, é apenas o fundamento de validade para o dispositivo da decisão. B. A decisão liminar em controle de constitucionalidade abstrato, em regra, produz efeitos ex tunc, salvo se o Supremo Tribunal Federal reconhecer expressamente efeitos ex nunc a decisão por maioria absoluta dos seus membros. C. No direito brasileiro, no tocante ao controle abstrato, o entendimento adotado é de que a lei inconstitucional é existente, porém nula, e a decisão que a reconhece tem natureza declaratória, com efeitos em regra retroativos. Letra C. O direito brasileiro adota a teoria da lei inconstitucional como ato inexistente, e a decisão no controle de constitucionalidade não declara nem constitui a nulidade, mas reconhece a sua inexistência. Tendo em vista, letra E, a norma ou ato impugnado judicialmente ser considerado apenas anulável em face da presunção de constitucionalidade, a decisão que reconhece sua inconstitucionalidade tem caráter constitutivo. Então essa é uma questão que versa sobre o efeito da decisão, né? E ela naturalmente tende a ser um pouquinho mais complexa. Vamos lá. Eu vou começar pela letra B, tá? Porque me pareceu destas alternativas ser a mais fácil. Está errado, porque em decisão liminar em controle de constitucionalidade de abstrato, a regra é efeito ex nunc, podendo o Supremo Tribunal Federal modular para ex tunc. Veja, nas decisões de mérito, aí é inverso, entende? A decisão de mérito de ADI, de ADPF, por exemplo, mesmo de ADC, ela produz um efeito ex tunc, retroage, podendo o Supremo Tribunal Federal, por manifestação favorável de 2/3 de seus membros, presentes razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, modular para nunc.
E tem uma explicação para isso, tem a ver inclusive com a alternativa verdadeira dessa questão. Agora, nas decisões liminares ou cautelares, aí é ex nunc, entende? Modulável para ex tunc. O Supremo Tribunal Federal, então, ele pode, via de regra, suspender a decisão dali em diante, podendo, contudo, determinar um efeito retroativo, beleza? Agora, letra A. A impugnação judicial a respeito da inconstitucionalidade da norma ou do ato impugnado, por se constituir na causa de pedir da ação judicial, é apenas o fundamento de validade para o dispositivo da decisão. Não, foi uma frase bem, enfim, complexa, né? Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: na ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, a causa de pedir é aberta. Então, quer dizer, se fizeram uma lei específica, qualquer, estadual, e eu a ataquei dizendo que ela viola o artigo X da Constituição, o Supremo Tribunal Federal pode usar esse fundamento ou pode usar o outro, entende? Ele pode declarar a inconstitucionalidade com base em outro dispositivo. Dessa maneira, não dá para falar que a impugnação judicial a respeito da inconstitucionalidade da norma ou do ato impugnado, ou seja, aquilo que você traz como fundamento, por se constituir na causa de pedir da ação judicial, é apenas o fundamento de validade para o dispositivo da decisão. Não. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal pode declarar inconstitucionalidade por um argumento diferente, trazendo um dispositivo que anula um ato normativo com base em outro artigo, em outro, mais uma vez, fundamento. Tá legal? Agora a letra C. No direito brasileiro, no tocante ao controle abstrato, o entendimento adotado de que a lei inconstitucional é existente, porém nula, e a decisão que a reconhece tem natureza declaratória com efeito, em regra, retroativo, sem dúvida alguma. O Supremo Tribunal Federal, ele declara, tá no nome, cara, ele não constitui inconstitucionalidade, ele declara a inconstitucionalidade de uma lei com efeito retroativo. Por quê? Porque no Brasil a gente entende que essa lei, por ofensa à Constituição, é nula e, portanto, ela tem que retroagir para atingir a lei lá no ninho. Mas não significa dizer que a lei era inexistente, entende? A lei existia. Existia, tanto que você eventualmente foi obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa com base naquela lei. Então, esse é o enquadramento que o Supremo Tribunal Federal dá. E por isso, a letra D está errada. O direito brasileiro adota a teoria da lei inconstitucional como ato inexistente. Não, não é inexistente, cara. Ele existia, a lei existia. Mais uma vez, você teve que fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude daquela lei, entende? E a decisão no controle não declara nem constitui, mas reconhece a inexistência. Não, até porque, vamos lá, né? Ao reconhecer a inexistência, o Supremo Tribunal Federal, na pior das hipóteses, estaria declarando algo, então tem uma contradição performativa incrível na letra D. Ela está errada. Letra E. Tendo em vista a norma ou ato impugnado judicialmente ser considerado apenas anulável em face da presunção de constitucionalidade, a decisão que reconhece a sua inconstitucionalidade tem caráter constitutivo. Não, ela tem caráter declaratório. O Hans Kelsen, quando idealizou o controle concentrado lá na criação do Tribunal Constitucional Austríaco, até sustentava isso, que a decisão tinha caráter constitutivo, por isso a decisão operaria com efeito ex nunc dali em diante. Mas não foi o que o Supremo Tribunal Federal aceitou. Na nossa jurisdição constitucional, a decisão de inconstitucionalidade ela tem um caráter declaratório e a decisão vai retroagir para anular a lei no ninho, muito embora a lei tivesse existido e produzido seus efeitos ali num determinado caso concreto, tá legal? Questões legais de controle de constitucionalidade, espero que você tenha entendido. Se esse vídeo fez sentido para você, pode fazer uma gentileza de curtir, de comentar, de compartilhar, leva aí para conhecimento das pessoas que você gosta. E olha, para você que viu o vídeo até o final, eu vou apresentar uma proposta. Você já pensou em estudar o direito constitucional de forma aprofundada, verticalizada, numa especialização com os melhores professores do país e também do estrangeiro? Pois bem, eu te convido para conhecer a Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABDConst. Nela você terá aulas de direito constitucional com ministros do Supremo, com professores reconhecidos no mundo inteiro, professores de fora do Brasil também.
Se você utilizar o código que está na descrição do vídeo, Antônio Kozikoski, fazendo a matrícula pelo site, você ganha 10% de desconto e estuda de forma verticalizada, crítica, aprofundada o direito constitucional, ok? Te convido então a conhecer a BD Const. E olha, não é só no direito constitucional, tem também especializações em outras matérias lá. Galera, muito obrigado, espero vê-los no próximo vídeo de direito constitucional.